Gostaria de falar com os irmãos nesta tarde algo bastante importante para as nossas vidas. Como os irmãos sabem, há situações na Bíblia que nós chamamos que são tipos. Josué é um tipo de Cristo, não é? Abraão um tipo do Pai, coisas assim que Deus deixou escritas, mencionadas na palavra, não só para nós sabermos histórias, mas para nós tirarmos lições delas. E muitas vezes são lições espirituais e que funcionam no mundo espiritual, não é? Nós temos o nosso mundo que nós vemos, os nossos olhos, que nós chamamos o mundo carnal, mas nós temos o mundo espiritual, a vida espiritual, onde Deus está no mais alto dos céus, e nós sabemos que Jesus Cristo também nos falou nisso. Agora, Deus nos chamou e nos tirou para nós fazermos algum trabalho, alguma coisa. Quando nós entramos, saímos do reino das trevas e somos transportados por Cristo para o reino, para o seu reino da luz. Este reino não é um reino em que nós chegamos lá, vamos para a rede, à sombra da bananeira, pedimos uma água de coco e começamos a beber, ficamos todos cansadinhos e quem quiser que trabalhe. Não, Deus nos chama para trabalhar. Deus nos chama para fazer alguma coisa. E no capítulo 58 de Isaías, verso 12, nós vemos: "E o que de ti precederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador de rupturas e restaurador de veredas para morar." Portanto, nós temos esta situação, Deus nos chama, e eu gostaria hoje de mostrar aqui um conceito que Deus nos deixa para nós percebermos como é que nós entramos nisto, como é que nós fazemos e qual é a nossa posição, qual será a nossa posição de cada um de nós. Cada um tem que responder por si. E este é o texto para mostrar que realmente Deus quer isto de nós, porque é de geração em geração, portanto ela já começou há muitos anos atrás. Cristo nos veio trazer uma nova visão, uma nova graça, para uma nova abertura de Deus para nós, um acesso muito mais fácil através do seu nome e do seu sangue, mas não é para nós ficarmos quietos. E então eu gostaria de pegar e de voltar um bocadinho à história de Israel. À história de Israel, lá quando Israel sai do cativeiro, não é Israel, o Reino do Sul, porque Israel já está dividido. Uns já tinham ido para o cativeiro, o Reino do Norte, que é mesmo Israel, já tinha ido para um cativeiro, esteve lá 50 anos, e o Reino do Sul esteve 70 anos na Babilónia. E então Deus promete através de Jeremias que ao fim de 70 anos eles voltariam, Deus levantaria o espírito do rei Ciro para que ele pudesse decretar, e assim ele decretou, e nós temos isto escrito no livro de Esdras, nos primeiros capítulos, este decreto, e Esdras escreve isto porque ele é o homem que escreve o livro de Esdras, Neemias e até o livro de Crónicas, que antigamente não eram 2 livros, era só um, mas depois foi dividido em 2. Então nós temos aqui um pouco de história, mas não é a história que eu estou a falar. Eu queria que os irmãos pudessem olhar muito bem esta história e pudessem tirar daqui uma lição para a vida. Porque, na verdade, nós tiramos daqui muitas lições. Eu não vou poder entrar em muitos pormenores porque não há tempo para isso, mas lá no princípio do livro de Esdras, nós vemos que quando o rei Ciro, ou o imperador Ciro, ele dá este decreto para que fosse restaurado, reconstruído o templo em Jerusalém. Ele próprio toma esta iniciativa porque Deus toca o seu coração, e Deus move o coração dos príncipes do povo de Judá, que está na Babilónia no cativeiro, dos príncipes e dos sacerdotes, e eles levantam uma primeira turma para vir para Jerusalém reconstruir o templo. Mas quando eles chegam lá, não é a primeira coisa que eles fazem. A primeira coisa que eles fazem não é reconstruir o templo, e até não é reconstruir as muralhas. Porque se nós fôssemos bem, nós temos que nos defender do inimigo, se calhar o melhor é reconstruir as muralhas em primeiro lugar. Ou o templo, para depois nós podermos nos resguardar. Mas o que nós vemos aqui
é que a primeira coisa que eles fizeram no início do capítulo 3 é levantar o altar. O altar está dentro do templo. Então eles precisam de levantar o altar. E eles vão reconstruir, vão restaurar o altar. Isto mostra-nos que há aqui um princípio, porque Deus nos chama do reino das trevas para a sua presença através do nome e do sangue de Jesus, através do perdão dos pecados, da confissão dos pecados, mas nós precisamos de restaurar este altar. Este altar é a nossa vida íntima, a nossa vida pessoal com Deus. Tem que ser restaurada, tem que ser restabelecida. O sacrifício ficou lá. Durante 5 meses eles não mexeram no templo, eles estiveram a restaurar o altar, eles estiveram a sacrificar e eles estiveram a festejar. E depois é que eles começaram a reconstruir novamente aquilo que é chamado o templo. Então a primeira coisa que nós vemos aqui como princípio espiritual é que realmente a primeira coisa que nós temos que fazer é restabelecer aquilo que foi perdido no Éden. Que é isso, foi para isso que Cristo veio. Aquilo que foi perdido lá no Éden, Deus quer restabelecer connosco. E isto só é restabelecido com o nosso altar. A nossa comunhão com Deus. Nada funciona com Deus se isto primeiro não for restabelecido. Nada. Vocês podem ver em qualquer altura. O próprio Jesus Cristo nos dá este exemplo com a sua vida. Ele tinha comunhão com o Pai. Ele é o próprio Deus, mas ele tinha comunhão com o Pai. Muitas vezes ele se afastava e ia ter comunhão com o Pai. Ele ia para aquele jardim, era o lugar onde ele tinha comunhão com o Pai. Ele se prostrava como homem, ele se prostrava, não é? E falava com o Pai. Adorava o Pai. Então, nós vemos que este é um princípio, é um primeiro passo que nós damos. Quando nós realmente vimos a Jesus, quando nós queremos fazer parte do reino de Deus, há trabalho a fazer. Mas primeiro, nós temos que conhecer o nosso comandante. Nós temos que saber o que é que ele fala, nós temos que saber o que é que ele diz cada dia com a nossa vida. Porque podemos começar a fazer as coisas ao contrário. Então, esta é o primeiro princípio que nós vemos aqui no livro de Esdras, no capítulo 3. E depois, logo a seguir, nós vemos que os sacerdotes Zorobabel e Josadac, eles começam chamam os irmãos, chamam aquela turma toda, e eles começam a pôr os alicerces e a reconstruir. Tudo aquilo que era preciso fazer, eles começaram a fazer. Então, nós, para reconstruirmos, o que é que pode representar o templo? O templo pode representar o nosso lar, pode representar a nossa família, que é aquilo que está mais chegado a nós. Aquilo que está mais chegado a nós. Às vezes nós queremos que Deus mude alguma pessoa, mas nós não queremos que Deus nos mude a nós. Por isso, a primeira parte, o altar. Depois, o templo. Não há restauração exterior sem primeiro haver restauração interior. Não há reconstrução. Ela não existe. Não há paradigma nenhum que me diga isso na palavra de Deus em relação a isto. Senão que eu tenho que tomar a direção certa, os passos certos, para que Deus vá, estabeleça e realmente fale connosco e nos possa ajudar a fazer aquilo que nós precisamos de fazer e que Deus nos mostra. Por isso Paulo lá, em Romanos 12, 1 e 2, ele diz para nós nos apresentarmos a Deus, em primeiro lugar, como sacrifício santo e agradável a Ele. Esta é a vontade de Deus, é o nosso culto racional. Quando nós queremos, eu falei hoje de manhã e até perguntei se nós algum dia vimos o filme Quarto de Guerra. Alguns viram, a maior parte de nós já viram este filme, não é? Não sei se alguém viu este filme, mas este filme é um filme que nos mostra estes princípios. Aquela mulher, para conquistar, para reconstruir o seu lar, ela primeiro teve que reconstruir a sua própria vida. Ela teve que reconstruir o seu altar. Ela fez limpeza naquela sapataria toda,
e se prostrou perante Deus. Esteve na presença de Deus até que Deus começou a trabalhar naquilo que ela queria que Deus trabalhasse. Então, para que Deus trabalhe no nosso lar, nós temos que nos fortalecer em Cristo e no seu poder através do altar. E isto faz-se com oração, faz-se com jejum, faz-se com a palavra e faz-se com oferta. Este é uma coisa que nós não podemos esquecer. Muitas vezes nós esquecemos destes pontos. Mas se nós repararmos, estes pontos estão todos lá. A oração, o jejum, a palavra de Deus e a oferta. Eu não estou a falar em dízimo, estou a falar em oferta. Quando Ana, Deus lhe dá aquela notícia, ela estava a chorar, era estéril, queria um filho, e aquilo a angustiava, o que é que ela fez? Se tu me deres este filho, ele será consagrado a ti. Ela disse, eu não quero para mim, eu te ofereço. E ofereceu Samuel, um grande profeta de Deus, que foi na presença de Deus. Jesus Cristo disse: buscai em primeiro lugar, no Sermão da Montanha, capítulo 6,33 de Mateus, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Agora, pormenores, detalhe aqui. Se nós lermos toda esta história, eu não estou a ler porque realmente demorava muito tempo nós lermos a história, mas os irmãos podem ler este livro e podem perceber o que Deus fala através desta história, destes dois livros, que é o livro de Esdras e de Neemias. Pormenor aqui é que quando nós começamos a obra, quando nós nos queremos aproximar de Deus e mais, outras coisas começam a acontecer. Os impedimentos começam a acontecer. Os muros, os tetos de bronze começam a acontecer, porque o inimigo se levanta contra nós, porque ele não quer que nós façamos isso. E nós vemos que houve grande oposição. E esta oposição parece que venceu em determinada altura, porque eles por ordem do rei, pararam, não do rei Ciro, mas eles tiveram que parar. E eles pararam. Mas Deus levantou outro profeta e disse: porquê é que vocês pararam? Eu vou parafrasear. Não ler o que está lá, mas para nós percebermos, no contexto que nós vivemos hoje. Porquê é que vocês estão nas vossas casas com ar-condicionado, com colchões todos XPTO, todos sofás, cadeiras e essas coisas, e agora não há, e a minha casa está deserta? A minha casa está por reparar. Foi o que Deus disse através da boca de Ageu. Vocês estão nas vossas casas estocadas, etc. A minha casa está parada. Porquê? Porquê que ela está parada? Esforça-te. Eu sou contigo. E nós vemos aqui que quando nós nos esforçamos, quando nós estamos na direção de Deus, nós não precisamos de nos preocupar com os recursos. Deus deu os recursos todos que eram necessários. Vem a ordem outra vez do rei, e o que é que o rei diz? Deem tudo o que for preciso para a reconstrução do templo e para o sacrifício do altar. Tudo o que for preciso. Animais, sal, madeiras, ouro, prata, bronze, pedras, o que for necessário. Vocês deem. Nós muitas vezes nos preocupamos demais com a vida terrena. E quanto mais nós nos preocupamos com a vida terrena, menos a vida espiritual funciona. Mas quando nós invertemos, então as coisas começam a funcionar e os verdadeiros milagres começam a acontecer. Para que os milagres aconteçam, para que o mundo espiritual funcione sobre nós, é preciso que nós ajamos no mundo material. Nós temos que... Quando o povo de Israel estava para atravessar o Mar Vermelho, o que é que Deus disse a Moisés? Moisés, o que é que vocês estão a fazer? Marchai, pega na vara, marcha. E quando ele marchou, o mar se abriu. Se eles ficassem parados, o mar não se abre.
Oh, yeah. Quando eles chegaram à cidade de Jericó, o que é que Deus disse? A minha estratégia é esta. Vocês vão rodear a cidade. No 7º dia vão rodear 7 vezes. E vocês vão gritar. E as muralhas vão cair. O milagre aconteceu ou não? Mas o povo teve que fazer a sua parte. Então nós temos que fazer a nossa parte nesta reconstrução ou nesta restauração, porque Deus nos pôs por reparadores de rupturas. Na nossa vida, na nossa família ou no nosso lar, Deus nos pôs para isso. Às vezes é pesado. As coisas às vezes se levantam por quem nós menos esperamos. O diabo, muitas vezes, o nosso adversário vai usar as pessoas que nós mais amamos para nos impedir. Nós fazemos aquilo que Deus quer e aquilo que Deus deseja, da nossa comunhão com Deus e de nós realmente podemos testemunhar bênçãos, podemos testemunhar vitórias daquilo que Deus quer da nossa vida. Se nós atentarmos bem para o livro de Esdras, quando o templo é consagrado, antes do templo ser consagrado, nós vemos, depois do templo ser consagrado, Esdras é quando Esdras vem com a segunda turma para Jerusalém. Então ele pega numa outra turma, desafia o povo que está lá a vir, talvez de outra região, nós não sabemos, provavelmente não estavam todos na mesma região, mas eles vêm com outra turma e vêm para Jerusalém. Quando Esdras chega a Jerusalém, ele vê que o povo não está a cumprir com a lei, não está a cumprir com aquilo que são os desígnios de Deus, não está a cumprir com os estatutos, não está a cumprir com tudo aquilo que Deus quer fazer. Então ele faz uma primeira limpeza. Ele ensina o povo, põe as coisas em ordem para que o povo possa realmente caminhar naquilo que é a direção de Deus. Entretanto, passa algum tempo, alguns anos passam, mas porque isto não é assim tão rápido como nós contamos. Há anos. O próprio tempo teve parado há alguns anos. Não muitos, mas teve parado. E nós podemos ver porque é que Deus levantou verdadeiramente o espírito dos profetas. E há 3 profetas, como eu disse, de manhã, há 3 profetas que Deus levanta nesta altura, que são os últimos 3 profetas do Velho Testamento, que é Ageu, Zacarias e Malaquias. E Deus mostra algumas coisas. Inclusive mostra porque é que eles semeiam e em vez de colher 100 que recebem, colhem só 50. Ou colhem só 30. Muitas vezes nós nos contentamos com 30. Nós às vezes nos contentamos com 20. Mas Deus quer dar 100. E Deus não dá 100 porque alguma coisa não está bem. E foi isso que Deus mostrou. Mas Deus disse, eu vos abençoarei. Eu vos quero abençoar. Porque, na verdade, nós cantamos aqui que a palavra de Deus se cumpre. De que Deus é poderoso, de que Ele nos quer abençoar. É verdade, isto é verdade, toda a verdade. Ele quis abençoar Israel. Mas se nós lemos o capítulo 28 de Deuteronômio, nós vemos que a palavra de Deus vai cortar para os 2 lados. Nós temos 15 capítulos, no capítulo 28 nós temos 15 versículos a falar de bênçãos, e o Senhor diz, e se tu cumprires toda a minha lei, estas bênçãos te alcançarão. Mas diz, mas se tu não cumprires, 3 vezes mais do que 15 são as maldições. É muito pesado. É muito pesado. E nós temos que ter cuidado com isso. Então, Esdras está lá, está em Jerusalém, mas os muros estão por ser reconstruídos. Os muros e as portas, os ferrolhos, como eles dizem, estão para ser reconstruídos, ainda não estão reconstruídos. Não há nenhum indício de que eles tenham trabalhado nos muros para reconstruir, para defender, digamos, dos seus inimigos a própria cidade de Jerusalém. Mas Deus levanta um homem que está lá, que é companheiro do rei, e este homem chama-se Neemias. Ele está lá e vai lá alguém que vai à Babilónia, onde está Neemias, e pergunta a Ananias. Neemias pergunta a Ananias, então como é que está lá
a cidade. Ele diz, olha, aquilo está tudo destruído. Os muros estão, o povo está numa miséria, aquilo está mesmo muito mal. E o próprio Neemias toma isso no seu coração, num peso, ele ora, ele jejua, ele busca a face do Senhor. E quando o rei vê que o Neemias não está com a mesma cara, alegre e feliz na presença do rei para lhe servir o vinho, ele pergunta, então Neemias, o que é que se passa contigo, rapaz? Nós podemos tentar perceber aqui uma conversa entre o rei e Neemias, não é? Na presença da rainha. E Neemias disse, como é que eu posso estar feliz, não é? Se eu vejo as coisas más lá na cidade do meu Deus. Os muros estão destruídos, as portas estão destruídas, está tudo destruído. Como é que eu posso estar feliz? E Deus toca no coração do rei para que ceda ao pedido de Neemias. Então Neemias arranja uma outra turma e caminha para Jerusalém, com o intuito de reconstruir e reparar os muros e as portas de Jerusalém. Então ele chega lá, mas ele não diz nada a ninguém. Nós dizemos aqui o segredo da alma do negócio. E aquele foi um segredo, porque Neemias já devia ter ouvido daqueles que estavam por fora e que estavam a tentar se levantar contra a reconstrução da cidade de Jerusalém. Então ele vai, ele começa a ver, passados alguns dias ele reúne o povo por famílias e dá a cada um uma parte para reconstruir. E todos trabalham, todos, príncipes, sacerdotes, homens do povo, seja quem for, todos eles participam. E há uma parte que quando a luta está difícil, quando os inimigos querem realmente travar uma luta, eles trabalham com uma mão e com a outra estão com a arma para se defender. E inclusivamente há um código que nós lemos no livro de Neemias em que ele diz, se alguém estiver atrapalhado, vamos fazer barulho ou vamos chamar para que uns venham ajudar os outros. Irmãos, este é o espírito que nós chamamos o espírito de equipe, não é? Hoje usa-se muito este palavreado. O espírito de equipe não foi descoberto no século XX nem no século XXI. O espírito de equipe foi dado por Deus, está no nosso ADN. E por isso nós somos pessoas sociáveis. O homem não foi feito para viver sozinho. Não foi feito para viver sozinho. Embora muita gente diga, eu estou bem sozinho. Mas isso não é bem verdade. O homem não foi feito para viver sozinho. E nós percebemos isto através do livro de Neemias, quando Neemias ele estabelece os guardas, ele estabelece, sabe que os inimigos se vão levantar, e nós vemos que, entretanto, há várias estratégias do inimigo para tentar dissuadir e até para caluniar o próprio Neemias, que neste momento está à frente a organizar todo este trabalho. Irmãos, nós precisamos de ter algum cuidado. Se a nossa vida não está firme em Cristo, se o nosso relacionamento não está bem com Ele, se o lar onde nós vivemos, debaixo do nosso teto, ele não está bem, como é que nós vamos estar bem para defendermos causas maiores? Como é que nós vamos fazer isto? Não fazemos, não conseguimos. Não conseguimos, coisas vão falhar. Então nós precisamos de entender que Deus nos dá estratégias para que nós possamos trabalhar e fazer aquilo que Deus quer. E se nós vemos no capítulo 6 de Neemias, diz que os inimigos conspiraram para surpreender e intimidar Neemias. Não te admires que isto aconteça. Não te admires que isto aconteça não só a nível particular, ou a nível familiar, ou até a nível da comunidade em que nós vivemos. Não te admires disso. Mas a tua vitória vai depender da forma como tu estás.
Alguns não aguentam e nós temos ouvido falar muito nisto. E às vezes ficamos admirados. Irmãos, porque às vezes a unidade e a união não funcionam. E quando ela não funciona é mais fácil eu cair ou tu caíres. É muito mais fácil. Mas quando nós realmente nos unimos, quando nós nos entrelaçamos uns nos outros, é muito mais difícil. Uns seguram os outros. Porque nós temos que ter a consciência de que nestas coisas eu posso ser forte numa área, mas há áreas em que eu sou fraco. Eu não sou forte em tudo. E ninguém aqui é forte em tudo. Nós temos áreas que são vulneráveis, que estão mais dadas ao fracasso pela nossa própria maneira de ser. E por isso nós precisamos não só de nos fortalecer em Cristo, mas fazer aquilo que eles fizeram. Porque quando isto ficou, o que é que eles fizeram? Esdras lê a lei diante do povo. O povo, como um só coração, um só homem, em unidade, eles começaram a perceber e começaram a ouvir a palavra de Deus. E o que é que aconteceu? O povo percebeu aquilo que Deus queria fazer e se humilhou e fez. Trabalhou nisso. E eles puderam ser abençoados. Puderam ser fortalecidos. E puderam vencer os seus inimigos. Infelizmente, nós vemos na história de Israel de que isto durava pouco tempo. As coisas duravam pouco tempo. Israel era como as ondas do mar. Vai e vem. Quando estavam atrapalhados, viravam-se para o Deus que os tirou da terra do Egito. Quando não estavam, viravam-se para os ídolos dos povos pagãos que estavam lá. E isto fez com que toda esta atrapalhada que nós vemos muitas vezes na vida de Israel, que Deus não esconde e que manda escrever através dos seus profetas. Então nós vemos que, mesmo assim, mas no meio disto tudo, nós vemos que Deus levanta homens para chamar a atenção ao seu povo. Deus levantou Daniel, que Daniel começa a ver que o tempo do fim está a chegar, o tempo do fim daquele cativeiro está a chegar, ele percebe. E por isso nós temos o livro de Daniel escrito, e Daniel se humilha na presença de Deus, busca o Senhor. Nós vemos ali uma batalha espiritual muito grande. Ele se retira para um sítio à parte, 21 dias de oração e jejum, e Deus fala com ele. Mas nós vemos como o inimigo se pôs como um teto de bronze para que as suas orações, para que a própria ajuda não chegasse a tempo muito. E às vezes nós criamos batalhas espirituais em que a resposta demora a vir, e nós temos que ter, às vezes, paciência, resiliência, para podermos, no tempo certo, receber aquilo que Deus tem para nós. É muito importante nós percebermos isto. E no final do livro de Neemias, nós vemos que há uma outra limpeza. Não é? O próprio Neemias, ele se levanta por causa daquilo que se estava a passar, e há uma outra limpeza, chamamos-lhe a limpeza final. Esdras já tinha feito isso, e agora eles verificaram que existiam coisas ainda dentro do povo que precisavam de ser tiradas, precisavam de ser acertadas. Irmãos, isto significa que, seja em que posição nós estivermos, nós temos que estar atentos àquilo que Deus nos mostra, para que aquilo que não agrada a Deus seja tirado das nossas vidas ou da nossa comunidade, ou até da nossa casa. E isto é um processo, porque Deus não vai tirar tudo de uma vez, Deus não vai fazer tudo de uma vez. Às vezes Ele até pode fazer, eu não digo que não, porque Ele é que sabe a obra que faz. Mas geralmente é um processo que demora.
Foi assim que ele trabalhou com Abraão, com Jacó, e com muitos outros homens, com Moisés, até com o próprio Davi, não é? Davi, que tem tantos salmos que nos mostram uma alegria, uma força, uma fé tremenda no Senhor, o homem que enfrentou o Golias, não é? Mas que a um determinado momento se esqueceu e pecou e não reparou e foi para a frente e não viu o que estava a fazer. Então nós temos que ter algum cuidado. É muito importante estes princípios e que nós estabeleçamos e que nós possamos pensar nestes princípios, tê-los em mente. Foi Deus que os estabeleceu. Ele estabeleceu-os para que tu e eu tenhamos vitória, sejamos mais do que vencedores por aquele que nos ama. Verdadeiramente. Mas a história da santificação é uma história em que nós somos protagonistas. A doutrina da santificação é uma doutrina em que tu e eu somos protagonistas. Nós somos os principais protagonistas. E esta ação da santificação, ela só acaba quando nós partimos desta terra. Para nós chegarmos lá no céu e podermos ouvir as boas palavras do Senhor Jesus para as nossas vidas. Amém? Fecha os olhos. Eu não sei qual é a tua posição nesta hora. Não sei se tu precisas restaurar o altar, talvez o templo, talvez os muros, talvez as portas. Irmãos, havia muita coisa para dizer aqui, mas na verdade o nosso tempo é muito curto para nós trabalharmos cada uma delas nesta altura. Mas que Deus nos ajude, para que tu possas dar este passo em frente, possas perceber e possas trabalhar com isto na tua vida. Vamos orar. Pai, é a tua palavra e nós confiamos em ti, confiamos no teu amor e na tua graça para conosco, que tu nos dás através do teu Filho amado Jesus Cristo. Mas também percebemos, Pai, que tu nos chamaste para nós trabalharmos na tua obra, fazermos a tua vontade, onde tu queres, como tu queres. E assim nós te agradecemos aquilo que nós vamos aprendendo e que o Espírito vai revelando aos nossos corações a cada dia. Por isso eu te peço que tu visites cada um dos nossos corações, que nos ajudes a ver, Pai, aquilo que tem que ser verdadeiramente restaurado, reparado, porque é o Senhor que nos dá todas as coisas para que nós o podemos fazer. Israel não foi de mãos vazias, Pai, para quando saiu, Judá não foi de mãos vazias quando saiu da Babilónia. Levaram tudo que precisavam, ainda levaram aquilo que tinha sido roubado. E tu falas na tua palavra através do profeta Isaías. Este povo é um povo saqueado, é um povo roubado e não pede restituição. Mas nós hoje aqui nesta tarde, nós estamos aqui para pedir, Senhor, não só que tu nos ajudes a entender, mas que tu restituas aquilo que tem sido roubado ao teu povo. E que nós possamos, Pai, dar um passo em frente para restabelecer tudo aquilo que tem sido cortado pelo inimigo. Sabemos, Pai, que muita coisa está a ser feita cada dia. Sabemos que as leis ainda têm sido, Pai, contra aquilo que é a tua palavra. Mas sabemos que nós somos reparadores de rupturas. E para isso tu nos levantaste. Então, Senhor, abençoa o teu povo. Derrama do teu poder. Te manifesta em poder no meio de nós. E para que o teu nome seja glorificado e exaltado. Vidas sejam saqueadas do inferno. Pai, e haja alegria no céu. Para, com novas vidas, Pai, confessando os seus pecados a Jesus e realmente deixando que Ele trabalhe nas suas vidas. Eu quero te agradecer o teu amor e a tua graça, Pai, e pedir que nesta semana tu, Senhor, falas aos nossos corações e que nós possamos buscar a tua direção em todas as coisas. Abençoa o teu povo, abençoa o anjo desta igreja, Senhor, onde quer que ele esteja,
guarda-os, protege-os e ajuda-os. E a todos nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.